Os pais, na hora da raiva, eles se apavoram com essas falas. Eu vou embora dessa casa, eu te odeio, você é a pior mãe do mundo. Você já ouviu isso, Ana? Sim. Eu te odeio, você não gosta de mim, né? A mãe da minha amiga é muito mais legal. Mas Aquilo sempre dói. são, né? Sempre são, né? E aquilo dói. E eu Dói. falo pros pais assim, como você vai reagir nessa situação? Porque, assim, claro que o teu emocional dói porque você pensa, eu faço tudo por ele. E ele ainda me diz uma coisa dessas. E aí você diz assim, muitas vezes, vai embora mesmo. Como a minha mãe fez, tá tudo bem, pode ir, né? Sou a pior mãe do mundo mesmo, né? Mas você acha que você é o melhor filho? E a gente entra no embate. E, na verdade, nessa hora, o que ele tá querendo dizer é o seguinte. Eu tô com raiva do que você tá falando pra mim. Você tá colocando um limite que eu não quero ter. Eu tô com raiva, não sei falar da minha raiva e tô te atacando, porque é a única coisa que eu posso fazer agora, né? Você pode fazer muito mais porque você é adulta. O que você, enquanto mãe, tem que fazer? Olha, eu tenho certeza que o que você tá falando agora pra mim é porque você tá com muita raiva. Tá tudo bem você ter raiva. Você tá com raiva porque eu não deixei você sair com os seus amigos e nomeia isso. Você tá com raiva porque eu não deixei você comer o doce que você quer. Você tá mostrando que você tá entendendo o que está acontecendo. Isso, e tá tudo bem. Não é legal o que você tá falando pra mim, me magoou um pouco, mas eu entendo que você tá com raiva e logo você vai mudar de opinião. Mas embora dessa casa você não vai, porque eu te amo tanto que eu jamais deixaria você ir embora dessa casa. Quando você fala isso, Ana, você tá se conectando com aquela criança, com aquele adolescente e reforçando o senso de amor, de pertencimento, de você pode sentir o que você quiser, mas eu nunca vou desistir de você. E isso tem que existir. Que forte isso. Mas não é que você está aceitando o mau comportamento. Você só está mostrando que ele está comunicando de um jeito inadequado. E aí voltamos lá ao início do episódio, quando você falou que precisamos de ajuda, né? Isso. E olha aí, é como se fosse um Google Tradutor. Porque quando o filho é pequeno, que ele fala blá, 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 que ninguém entende, a mãe sabe o que ele tá falando, né? Só que chega na adolescência, eles estão numa linguagem que muitas vezes uma rebeldia que a gente não sabe lidar. Eu posso falar por mim. Hoje eu lembro de coisas que eu fazia, gente, que era incabível. E eu lembro dos meus filhos, assim, que são situações que são desafiadoras. É muito difícil educar. É muito difícil educar. Só que aí você vê a importância também dos pais buscarem ajuda. Porque, por exemplo, se uma situação como essa, isso que você dividiu aqui agora, é uma joia valiosíssima. Porque é exatamente isso. Vai embora? Então você vai embora para onde? Você não vai embora, você não consegue nem se sustentar. Você vai falar coisas que vai gerar embate, vai causar ainda mais dor, não vai resolver o problema. E quando você coloca no Google Tradutor, que é isso aí, ó, você tá sentindo isso, é normal, você tá de uma maneira acolhendo e depois a pessoa vai entender que ela tava com raiva. Ai, sensacional. Isso. Sensacional. E sabe, Ana, a gente falando sobre pais precisam procurar ajuda. Eu tenho uma prima que também é psicóloga infantil, a gente conversa muito. Nossa, então é uma família plena, Uma né? família. Minha filha é uma família plena. E aí, a gente brinca assim, que a gente estudou para tirar carteira de motorista. Você não teve que estudar? Sim. Você estudou para ter a tua profissão, né? A gente estuda para tanta coisa. E para ser pai e mãe, a gente não estuda. Sim. Que é uma tarefa desafiadora e muito importante, que vai impactar a vida de alguém, né? A gente não estuda. Então, o quanto a educação de pais é urgente. E aí a gente está falando, assim, de ler, de fazer curso mesmo, Sim. de participar de palestras, de buscar conhecimento, porque é a vida do ser humano que você mais vai amar. Sim. E também porque isso é muito desgastante. Quando a gente fala isso, parece que eu tô dando um peso para os pais, que eles têm que acertar, que eles têm que saber tudo. Não. Procurar ajuda, procurar informação, é pra gente saber que ser pai e mãe é ser imperfeito. Mas é um ser imperfeito que ama tanto a ponto de ser generoso, né, afetivo, se permitir renunciar a tanta coisa na vida em prol de outra pessoa e tentar refletir o tempo todo sobre isso. Então, assim, a gente também tem que ter muita autocompaixão, porque não é fácil. Não. E eu não vou acertar. E uma criança não precisa de um pai perfeito. Ela precisa de um pai amoroso, responsável, que consiga colocar limite e que consiga fazer uma autorreflexão e pedir desculpa às vezes. Ai, Pai tem que pedir desculpa de vez em quando. Sim. Porque isso mostra pro filho que todo mundo é vulnerável. Sim. E que eu tô tentando fazer o meu melhor. E eu não quero ter o pior. Mas às vezes eu não consigo. Que né? incrível isso. Só que hoje, o medo de errar a gente tem, né? Eu acho que está em todos nós. Mas hoje eu vejo que
falando num geral. Os pais estão tão permissivos por medo de errar, medo de traumatizar, medo do filho não amar, por não saber. E você falou sobre os pais estudarem, e é verdade, gerações que antecedem a minha, né? Eu lembro de, por exemplo, vós, tias que contavam que antes existiam os colégios de freiras, que as mulheres iam, ou tinham as comunidades, que lá as mulheres aprendiam a bordar, a cozinhar, a tricotar, e aprendiam sobre a educação. Então, tanto é que antigamente tinha até as professoras que não eram formadas, mas elas tinham a capacitação em virtude ao conhecimento que elas tinham para ensinar. E hoje em dia isso não existe mais. E nós estamos, tipo, meio que atropelando, se a gente for ver. Então, eu entendo um tanto da dificuldade que nós temos. Não que eles não tivessem, mas a mulher tinha essa bagagem. E hoje em dia não tem mais isso. Infelizmente, pelo menos na grande maioria que eu entendo, assim, você não escuta mais falar sobre isso. E o quão importante era, porque era um preparo para a mulher, para a vida, para ela ser mulher. Não tô falando que a mulher não deveria de trabalhar, não, mas ela aprendia coisas que, gente, cuidar da casa e cuidar dos filhos nos dá bagagem para a vida, para um monte de coisa que faculdade não dá. É uma bagagem para a mulher que ninguém tira. E hoje em dia não tem mais isso. Então, ter uma psicóloga, alguém que vai orientar e vai dar essa informação que você trouxe assim, eu tô em choque.